Bem-vindo, meu irmão e minha irmã, ao podcast Conexão com Irlan Melo. E nesta semana estou recebendo aqui no programa de hoje a pastora Janete Oliveira, que é a minha pastora da Igreja Presbiteriana Pentecostal, que juntamente com o pastor William são os nossos presidentes da denominação. Pastora, obrigado pela presença e que Deus te abençoe muito. E eu gostaria que a senhora pudesse, logo de início, contar um pouquinho aqui para as pessoas que estão participando conosco e que estão nos assistindo, um pouquinho da sua história de conversão. A senhora nasceu num lar evangélico, não? Como é que foi a sua conversão? Bom, primeiramente eu agradeço, por estar aqui, é uma honra. E louvo a Deus por isso. E minha infância não foi muito boa, Meus pais se separaram. Eu vim de um lar de pais separados. Ficamos com o nosso pai e minha mãe saiu de casa. É uma longa história. E eu sofri muito. Sofri a rejeição, a dor do abandono, porque quando minha mãe saiu de casa, eu tinha 9 anos, minha irmã mais velha tinha 14. O meu irmão, que é pastor, o pastor Fernando, tinha 5. E o Jorge tinha 7. Então foi muito difícil. Cresci assim, um pouco revoltada com Deus, porque eu achava que Deus não existia, porque eu cresci num lar espírita, Certo. E depois, aos 12 anos, eu perdi meu pai. E vivi pouco tempo com minha mãe. Quando meu pai faleceu, minha mãe voltou para casa. E eu era uma adolescente assim, que eu achava que Deus não existia, Porque minha mãe era uma mulher mergulhada no ocultismo. Então eu vivi muito o outro lado. Mas eu tive o meu encontro com Jesus, eu tinha 19 anos. Eu fui uma criança atormentada, uma adolescente atormentada, Não assim por vícios, nem problemas na família, na verdade, mas na questão espiritual mesmo, Pela bagagem da minha mãe. Mas aos 19 anos eu caía no meu local de trabalho, me levaram ao médico, me levaram em psiquiatra. As psiquiatras diziam que eu era especial, que eu tinha que desenvolver. Até que alguém no meu trabalho falou de Jesus para mim. E me levou à casa do meu primeiro pastor. E lá ele fez o apelo para mim. Quando eu cheguei na casa do meu pastor, eu me senti tão suja, eu tinha 19 anos, porque eu era uma jovem que eu não bebia, não fumava, não tinha vícios, porque a vida que eu vi que os meus pais viveram e minha irmã, que sofreu muito, eu não queria para mim. Então, na verdade, eu não aceitei Jesus, eu me converti mesmo, entreguei meu coração a ele. E minha conversão foi algo sobrenatural. Porque o pastor fez o apelo, eu não lembro a palavra que ele leu. Eu me lembro que quando eu saí da casa do pastor, assim, eu chorei muito na rua, eu tive algo que eu acho que eu buscava desde a minha infância, paz. E eu adquiri essa paz no dia em que eu aceitei Jesus. E depois disso, minha vida mudou. E estou aí, servindo a Deus há 38 anos. Glória a Deus, pastora. Você que está nos acompanhando, eu gostaria que você pudesse também nos seguir nas redes sociais, @irlan.melo no Instagram, e ali a gente pode bater papo, conversar sobre o nosso podcast, sobre outros assuntos também. Então vai lá no Instagram, @irlan.melo. Pastora, para os padrões da sociedade, uma pessoa que nasceu nesse lar, que está desestruturado, como a senhora disse, que depois da falta da sua mãe, o seu pai abandona, ou seja, vocês ficaram ali sozinhos. Tinha tudo para dar errado, A sua vida, a vida dos seus irmãos. Eu pergunto para a senhora tinha noção disso quando a senhora era adolescente, jovem, antes de aceitar Jesus? A senhora tinha uma revolta com essa situação? Como é que a senhora se portava nesse tempo? Minha revolta era contra minha mãe. Apesar que meu pai, infelizmente, não foi um bom pai. Mas eu não tinha noção do que o futuro me aguardava. Mas, na verdade, eu rejeitava a vida que minha mãe levou e minha irmã. Eu queria algo diferente para mim. Você fala essa vida no espiritismo, no ocultismo. Não só no espiritismo, de relacionamento, de casamento, sabe? Eu não queria aquilo para mim. E a minha revolta é pelo fato de não ter tido uma família, de não ter tido minha mãe por perto. Então eu pensava assim, não é porque todo mundo faz, eu tenho que fazer, Eu queria ser diferente. Eu pensava assim, eu quero ter uma vida diferente.
Eu não quero viver assim. A única coisa que eu achava assim, minha mãe me fazia ir à missa. Você precisa crer em alguma coisa, você tem que crer em Deus, você é muito cética e tal. Mas eu achava assim, e que Deus é esse que ela serve? Se ela, ao mesmo tempo, está no ocultismo e também na igreja. Uhum. Esse Deus não existe. Mas eu pensava assim, eu é que tenho que seguir meu caminho. Deus não está nem aí para mim. Mas eu também não quero fazer nada de errado, porque eu não quero fazer nada que venha me ferir mais tarde. Na verdade, eu queria até me proteger. Hoje eu penso nisso, sabe? Então, até meus irmãos mesmo, diante de tudo que viveram, nenhum deles assim, foram para nenhum caminho ruim, não mexeram com drogas, não tiveram vícios. Hoje eu vejo, né? Foi a mão de Deus. E, pastora, quando a senhora teve esse encontro com Jesus, aceitou Jesus, a senhora disse que as coisas já foram diferentes, e aí a senhora foi para uma igreja simples, uma igreja pequena. Como é que foi esse início da sua caminhada cristã? A Imaculada, né, foi a pessoa que me apresentou Jesus e me levou à igreja e me disse, eu não quero te apresentar a igreja, eu quero te apresentar uma família. E eu cheguei na igreja, a igreja era pequenininha, o pastor e a esposa dele, né, que faziam o louvor, ele pregava. Eu fiquei maravilhada com aquilo quando eu cheguei na igreja. Eu estava apaixonada por Jesus, por tudo aquilo de bom que eu estava vivendo, poder dormir em paz, né, ter esperança de uma amanhã melhor. Porque antes de aceitar Jesus, a senhora também tinha muita perturbação. Tinha. Eu tinha muito pesadelo, muitas perturbações, eu via muitas coisas. Então, quando eu deparei com Jesus, eu falei, era tudo que eu precisava. Eu vi em Jesus tudo que até então, antes de converter, eu não tinha. Né? Então, nele encontrei paz, amor, vi pessoas diferentes dentro da igreja. Eu falei, poxa, aqui é uma família. E meu pastor era muito simples, e ele conversava muito comigo. À tarde, eu ficava na casa da minha cunhada e ele ia para o quarto dela e conversava com a gente, batia papo com a gente. Aquilo para mim era novo. E era bom eu viver tudo aquilo, sentir tudo aquilo, né? Que parece que a impressão que eu tinha, que na verdade o ambiente que eu vivia era muito carregado, sabe? Eu não sei se você entende o que eu estou falando. Mas, assim, depois que eu aceitei Jesus, qualquer lugar para mim estava bom. A minha casa não era um lugar bom, mas depois que eu aceitei Jesus, sim. Mas eu fazia de tudo para poder estar na igreja. Acordava cedo, o culto começava às 8 da manhã. Uau! Terminava às 9. E eu fazia de tudo, eu trabalhava fora, então eu acordava cedo para chegar e pegar o culto. Depois passou a ter escola dominical e tal. Mas foi um lugar assim maravilhoso, onde conheci muita gente e ali, né, começou meu aprendizado com Deus. E foi ali que a senhora conheceu o pastor William ou não? Esse meu pastor, ele disse que sentiu, né, de Deus o chamado para a literatura. Ele ia ser diretor da editora Betânia. E pediu que nós fôssemos para outra igreja e tal. Mas um pastor do nosso ministério mesmo ficou conosco. E nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar e conheci ele no meu local de trabalho. E começamos a amizade, tudo assim, era só meu amigo. Certo. Né? Apesar de ser muito bonito. Mas ele era muito espiritual, sabe? Tinha um conhecimento profundo da Bíblia, muito aplicado à leitura da Bíblia. Tinha, assim, um comportamento diferente do que eu até então, né, conhecia. E a gente orava junto, fazia propósitos e tal, mas para mim ele era meu irmão em Cristo, ele era meu amigo. E foi lá que eu o conheci. Né? Acho que foi tudo propósito de Deus, né? No meu local de trabalho, né? Foi tudo assim, eu penso assim, porque antes eu tinha muitos sonhos, que eu colhia melancia na parreira de uva, eu colhia uva na parreira de chuchu, os cachos grandes. E o meu pastor me chamou para conversar, e ele disse assim para mim, você tem um chamado, você tem um ministério. Naquela época não se falava muito de pastora, né? Deus vai levantar para você um rapaz que tem chamado, vai ser um pastor. Você vai ser esposa de um pastor, mas não vai ser uma esposa de pastor comum. Você é especial, você tem um chamado. E não é que cumpriu? A senhora acha, qual que é a sua visão
em relação a essa questão da escolha do cônjuge. A senhora acha que Deus interfere nisso, não interfere? Qual que é a sua visão hoje, depois de tanto tempo de caminhada? Eu não acho que Deus interfere, eu acho que Deus te mostra o que é melhor. Que eu acho assim que Deus sempre nos deixa decidir, sabe? Eu não acho que Deus... eu escolhi esse é para você. Não, eu acho que Deus te deixa decidir. E eu acho que no meu caso, devido aos sonhos que eu tive e tudo, Deus me mostrou o que era melhor. Entendi. E eu decidi. Porque eu decidi amar meu marido, né? Então, a decisão foi minha. Não acredito que Deus interfere, não. Sim. Mas ele pode te mostrar o caminho, então, né? Mostrar, sim. Com certeza. Agora, nessa época, quando a senhora casou, ele ainda não era pastor. Não. E quando a senhora viu que ele seria um pastor, a senhora imediatamente estava de acordo, não estava? Qual era o seu pensamento? Não, nossa, eu tive um sonho que eu estava no monte e apareceu uma barra de ouro na minha mão. E Deus me disse assim, desça, pegue aquela panela que você nunca usou, derreta esse ouro e derrame sobre a cabeça do seu marido. Eu fiquei, o que é isso? Contei para o meu pastor. Aí o pastor, nossa, é sobre o ministério e tal. Eu falei, ministério? Ele falou, seu marido vai ser pastor. Naquele dia meu coração fechou, eu fiquei triste. Eu pensei, eu vou sofrer. Aí, porque Deus nos prepara através dos momentos que a gente vive, das dificuldades que a gente passa, né? Eu achava que eu não estava preparada para aquilo. Eu achava que eu era muito jovem, eu não tinha muita bagagem de vida. Como que eu ia fazer? Aí chegou o dia da consagração dele, eu acho que eu era a pessoa mais triste da turma. Olha só. Eu não queria, não. Eu confesso. Eu não queria. Eu achava, assim, que a gente participando dos cultos, ajudando o pastor já era o suficiente. Mas eu decidi obedecer a Deus. Porque ser mulher de pastor implica muita coisa, né? Implica renúncia, implica parceria, concordância, né? Acima de tudo, vida com Deus, obediência a Deus, né? É você também ter estrutura para ficar com os filhos enquanto o seu marido, o pastor, está fazendo a obra do Senhor, quando você não pode acompanhá-lo, né? Porque antes de eu ter filhos, eu acompanhava ele para onde ele ia, mas depois, não. Outra coisa, né? Você passar mais tempo só sem o marido. Então, foi muita coisa assim que eu tive que aprender. E já são quantos anos de casado? 35. 35. Então, a senhora pode... falar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, que estão vendo esse bate-papo aqui. Nós temos visto, infelizmente, muitos casos de divórcio na igreja. E a senhora que já tem esse tempo quando eu falo na igreja, eu falo de pessoas que servem a Deus. Né? Qual que é o segredo para um casamento longevo na presença de Deus? Ai, será que existe segredo? Bom, o que eu acho é o seguinte, ambos precisam desenvolver, né, os seus papéis, tanto o homem quanto a mulher. O homem é o sacerdote do lar, né? Cristo é a cabeça do marido, né? E a esposa. Então, o homem precisa exercer o sacerdócio em casa, ele precisa ter vida com Deus, ele precisa ser exemplo, eu acho que tanto de marido quanto de pai. Outra coisa, a mulher precisa também desempenhar seu papel. Ela precisa ser dependente de Deus, ela precisa amar a Deus, né? Ela precisa orar, ela precisa viver a palavra. E o casamento implica renúncia, silêncio, né? Muitas vezes, porque nós mulheres falamos mais, né? Os homens, existem homens que gostam de debater, né, relação, mas não são todos. Mas eu sou uma pessoa assim de natureza mansa, sou uma pessoa muito dependente de Deus, sou espiritual. Eu acho que segredo não existe, eu acho que existem tarefas a serem cumpridas, sabe? Obrigações e deveres que cada um tem. E também o nosso amor, que eu acho que Deus precisa renovar o amor da mulher, né, pelo marido, e enfim, a cada dia, a cada manhã. E a gente poder andar de mãos dadas. Se eu não concordo, nós andamos de mãos dadas, eu não vou discordar, né? E ele também. Ele respeita a minha opinião, eu também respeito a opinião dele. Mas eu acho que o segredo, como você disse, né, que eu acho que não há, é ter Deus nas nossas vidas, é ter Jesus no nosso coração, é ter Jesus no centro do nosso casamento. E outra coisa, estar disposto a fazer a vontade de Deus.
mas renunciar quando é necessário. Ouvir, que eu acho que no casamento, a Bíblia diz, né, em Tiago 5,19, que todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. E ouvir é uma virtude. E isso eu tenho aprendido dentro do casamento. Nem sempre a gente quer ouvir, a gente quer falar. Então, quando há essa sintonia em ouvir, pelo menos ouvir, né, e analisar aquilo que o cônjuge fala, a relação fica bem melhor. Eu acho, mas é Deus, é Jesus nas nossas vidas. Sem Jesus, ninguém vive, não. Até porque, pastora, para se ter um casamento de sucesso de verdade, um casamento feliz, a gente tem que abrir mão do nosso egoísmo, né? Com certeza. Porque se eu quero o tempo todo que a minha vontade prevaleça, eu vou estar impondo ao meu cônjuge a minha vontade o tempo todo. Ou seja, eu estou anulando a personalidade do meu cônjuge. E quando eu falo isso, eu não falo só do homem em relação à mulher, não. Às vezes também da mulher em relação ao homem. Né? É muito comum nos casamentos, né, em cerimônias de casamento, os celebrantes dizerem sempre, olha, você está casando para fazer o outro feliz. Isso é uma verdade. Se eu quero ser feliz, muitas vezes eu vou me frustrar. Até porque o outro, ele não tem como adivinhar todas as minhas vontades e os meus desejos. Né? Então, eu preciso estar sempre disposto a fazer o outro feliz. E se cada um quiser fazer o outro feliz, tem tudo para dar certo. Né? É aí que dá certo, com certeza. Agora, vem os filhos, muda também, né? Muda. Com certeza. E aí, quando tem os filhos, como é que faz? Eu acho assim, os filhos nunca tomam o lugar do marido. Nunca. Eu penso assim, é Jesus, primeiro o esposo e depois os filhos. Acho que a mulher tem que aprender a conciliar isso aí, né? É claro. Porque ambos precisam participar da criação dos filhos. Claro, às vezes os filhos passam mais tempo com a mãe, mas é fundamental, né, a presença do pai na criação, né, na relação com os filhos. E quando o marido é ajudador também, ajuda na questão de olhar os filhos, a mulher tem até mais tempo para o marido. Porque o filho toma muito tempo, né? A criança exige muito tempo da mãe, a criança quer estar com a mãe. Mas quando o marido tem essa parceria com ela, ajuda, eu acho que dá certo sim, né? Mas para mim, eu sempre penso assim, os filhos nunca ocupam o lugar do marido. Certo. Né? Como que a senhora... Hoje em dia, né, nós temos muita questão dentro da sociedade, né, dessa questão do feminismo, dessa questão do empoderamento da mulher, e às vezes isso vem para dentro da igreja também, e nós temos discussões em relação ao que ensina a própria palavra de Deus, né? Como que a senhora encara a questão da submissão da mulher no relacionamento? As pessoas interpretam muito mal a questão da submissão, né? É fácil você exercer a submissão quando você tem um marido espiritual, quando você tem um homem de Deus, um homem que vive a Bíblia, né, a palavra do Senhor. Mas eu vejo a submissão como obediência a Deus, porque Cristo foi obediente ao Pai, né? O homem precisa ser obediente a Deus, né? A mulher também, mas eu vejo a questão da submissão como obediência a Deus. Se eu sou obediente a Deus, eu sou obediente ao meu marido. E a questão da submissão não é você se anular. Por exemplo, eu sou uma mulher que eu tenho total liberdade no meu casamento. Eu viajo sem meu marido, né? Eu saio sem ele. E com a postura dele em casa, com a vida que ele tem com Deus, fica muito fácil. Eu não vejo a submissão como um fardo na minha vida. Eu não vejo, de forma nenhuma. Porque, às vezes, as pessoas entendem que submissão é você deixar de viver a sua vida, é você deixar de fazer a sua vontade, né, para fazer a vontade do marido. Hoje, se a gente fala determinada coisa assim, as pessoas nem gostam. Mas não é isso. Submissão não é isso. É você estar lado a lado com o seu marido, é você andar em concordância com ele. É claro, nem sempre os homens ouvem as mulheres. Claro, isso é natural, né? Homem é homem, mulher é mulher. Somos diferentes, é normal. Tudo bem. Mas a submissão, quando o homem é espiritual, quando ele tem vida com Deus, como eu vejo, eu estou falando da minha experiência. Sim. Né? Por exemplo, na igreja, eu trabalho, ajudo meu esposo, sou pastora, eu sou submissa à autoridade dele. Isso para mim não é problema. Não é um fardo. De forma nenhuma. Na igreja a gente anda em concordância, né? Eu estou sempre do lado dele, enfim. Mas se ele expõe alguma coisa que eu não concordo, eu não brigo por aquilo, entende? Ele é o pastor,
né? Então, eu estou do lado dele, não tem problema nenhum. Mas não vejo a submissão como um fardo, não. Pelo contrário, dizer que anula, que eu não tenho vontades, não. Pelo contrário, eu tenho total liberdade, mesmo sendo submissa ao meu marido. Ele me proporciona isso. É claro que a gente vê certos tipos de submissão aí fora, que não tem nada a ver com a palavra, né? Mas eu levo de boa, para mim é tudo bem. Homens e mulheres, dentro do casamento, têm papéis diferentes, não é verdade? Com certeza. Se cada um exerce o seu papel, não tem porquê você ter fardos em relação a isso. Claro. Quantas vezes a gente vê pessoas que estão frustradas? Por exemplo, a Bíblia diz que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Uhum. E se eu não exerço esse mandamento, entre aspas, da palavra de Deus, do que está sendo dito, eu também não consigo exigir a submissão da parte da mulher. Claro. Então, são duas questões que precisam caminhar juntas, né, para que dê certo. Ou seja, formou-se uma equipe, agora é uma só carne. Se a pessoa casa, e infelizmente no mundo atual a gente vê pessoas que dizem assim, olha, se não der certo eu separo. Já casa com esse pensamento, né? E aí tem tudo para dar errado mesmo. Claro. Né? Mas assim, a senhora chegou num ponto que era esposa de pastor. É uma coisa. De repente, aí veio o chamado ministerial. Como é que foi essa transição? Como é que foi na Conflituosa. sua... Conflituosa, porque eu achava... Claro, unção significa capacidade, né? Sim. Deus quem nos dá. Mas eu casei uma menina assim que sofreu rejeição, eu achava que eu era muito fragilzinha. Então, eu imaginei assim, meu marido vai cuidar de mim, eu não tenho que cuidar de nada. Então, eu vivi um período difícil, né, com ele na questão da saúde. Ali, Deus me trouxe para fora. E meu marido sempre teve uma coisa com ele. Ele sempre me levou em tudo. Ato fúnebre, viagens, reuniões. Até então, eu não tinha, assim, entendido muito bem o porquê daquilo, não. Quando chegou o momento, ele disse, você vai me substituir na igreja, você vai me ajudar. Eu disse, eu? Ele disse, você. Ali Deus me trouxe para fora. Deus me mostrou de fato quem eu era, sabe? E eu fui confiada em Deus e na cobertura que meu marido me deu, sabe? Porque eu acredito que meu esposo viu em mim, primeiro do que eu tinha capacidade para fazer aquilo. Mas por que eu tinha tanto conflito? Acho que eu precisava de cura interior, né? Pela falta da família, enfim, coisas do passado. E Deus, nesse período, me curou muito e me levantou. E eu fui confiada em Deus. E confiada, assim, meu esposo está do meu lado. Porque hoje, às vezes as mulheres falam assim, para que homem para te proteger? Não é necessário. Eu discordo. Né? O homem, ele traz sim, o marido, o esposo, ele traz sim a proteção. É isso que a mulher quer, ela quer ser protegida. E eu pensava comigo, eu estou protegida, então eu vou. E fui. Fui confiada em Deus e que ele estava do meu lado. E fui. E graças a Deus já estou são aqui. Quantos anos, hein? Eu acho que eu fui consagrada acho que foi 2002. Já tem muito tempo. Uau. Muito tempo. E aprendi muito, e fui aprendendo no ministério, sabe? Fui aprendendo e Deus foi trabalhando na minha vida. Porque às vezes a gente entende, a gente pensa assim, eu vivi tanta coisa ruim, o que eu vou extrair de bom? Né? Mas a Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Deus sempre tira, né, para as nossas vidas, nós tiramos certas lições que são necessárias para as nossas vidas em meio aos momentos difíceis. Aí, quando eu vi que eu tinha que assumir, você lembra disso? Sim. Eu vi assim que eu tinha coragem, eu vi que eu podia fazer, sabe? Eu vi que eu descansava em Deus. Você tinha a retaguarda, Eu né? tinha a retaguarda. Meu marido estava comigo, eu não estava sozinha. Isso me ajudou bastante. E assumir o ministério me deu assim, me trouxe coisas boas, me trouxe cura. Eu me aproximei mais de Deus, amadureci. Para mim, que quando meu marido foi consagrado, né, lá no Rio, eu não queria, eu vi assim, poxa vida. Hoje eu digo assim... E agora é minha vez. Agora é minha vez. E eu gostei do chamado. E eu gosto do que eu faço. Sim. E eu faço com amor, sabe? Eu pastoreio com amor, com dedicação. Você sabe muito bem, Sim. né? Você está lá na igreja, você sabe. Eu pastoreio com dedicação, com amor.
e sempre do lado do meu esposo, de mãos dadas com ele. Porque também eu quero a bênção de Deus sobre a minha vida. E existem outros pastores, né, que são pastores auxiliares no ministério e tudo. A senhora vê que existe, eu falo de maneira geral, não somente na denominação, existe ainda um preconceito em relação ao ministério pastoral feminino, ou a senhora vê que no Brasil nós já estamos evoluindo nesse sentido? Eu acho que ainda existe, sim. Existe? Existe. Eu mesma, eu enfrentei uma certa dificuldade no ministério. Não vou falar que foi algo assim que me incomodou, não, mas eu enfrentei. Porque às vezes o homem não gosta de receber ordem de mulheres, né? Isso a gente vê em grandes empresas, enfim. Mas eu acho que ainda existe, sim. No Brasil, sim, existe. E como superar esse preconceito, essa dificuldade das pastoras em serem respeitadas? Qual que é o conselho que a senhora dá depois de mais de 20 anos de ministério? Ter convicção do seu chamado. Eu estou aqui porque Deus me colocou. Uhum. Entende? Então, eu estou aqui porque Deus me levantou. E eu vou fazer, eu vou atender o chamado e pronto, e acabou. Sabe? Sem nenhuma dificuldade. Eu acho que tudo parte, né, disso. Ter convicção de chamado. Porque o que me levantou foi Deus. Mas o que me impulsionou foi a convicção do meu chamado. Quando você tem convicção do seu chamado, não interessa. Sim. Né? Deus te leva, te coloca onde Ele quiser. E confiado nisso e descansado nisso, você atende o chamado do Senhor. É assim que eu penso. No nosso ministério tem muitas pastoras, né? Verdade. E as pastoras, eu vejo que elas são assim muito dedicadas, trabalham muito, estão ao lado dos pastores. Enfim, mas existe ainda esse preconceito. Bom, pastora, esses anos todos de caminhada com Jesus, de igreja, né? O ministério cresceu bastante, alargou as tendas. A senhora tem muitas experiências com Deus no seu dia a dia. Se a senhora pudesse enumerar para a gente aqui, ou falar uma ou outra experiência, qual uma experiência com Deus que te marcou bastante? O meu arrebatamento, que eu passei em 2018, foi 2019 até 2020. Me marcou. Assim, eu posso falar que desvendou o mistério da morte para mim, né? Antes eu não podia ver assim que uma pessoa morreu, alguma coisa. Desvendou o mistério da morte, fortaleceu a minha fé, me deu convicção, né? Da posição que eu estou hoje, mais ainda, e mais desejo de pregar o Evangelho. Muito mais. Porque mesmo que os homens não prestem contas aqui, mas eles vão prestar um dia diante do tribunal de Cristo. Ninguém vai escapar. E eu acho que depois desse arrebatamento eu entendi e eu motivo a igreja a pregar o Evangelho. Porque a igreja ela não pode mudar seu foco. Ela tem uma missão. Jesus deu à igreja essa missão, né? A grande comissão, que está lá em Mateus 28, a partir do versículo 16. Deus deu essa missão para a igreja. Então a igreja não pode desviar o foco. E eu vim convicta disso, dessa experiência que eu tive com Deus. Não perder tempo. O que pode mudar a nossa sociedade, o que pode mudar o nosso país? A igreja. E a gente precisa pregar o Evangelho. Porque depois que eu tive esse arrebatamento, pode até parecer estranho, e algumas pessoas nem creem no que eu falo, a Bíblia diz que Deus é Deus de vivos e não de mortos. E eu creio piamente nisso. Eu estou nesse mundo aqui físico e tem um outro paralelo a esse. Uhum. Entendeu? Então eu vim com essa forte convicção. Me marcou profundamente. Até hoje eu não consegui escrever todo o meu arrebatamento porque eu choro, né? Eu fiquei depressiva uns 2 anos. Chorei muito 2 anos. Meu marido é testemunha disso. Mas, assim, o arrebatamento me trouxe benefícios como, por exemplo, eu perdi muito medo, que eu descobri que eu tinha ainda medo, eu perdi muito medo. E outra coisa que o arrebatamento me marcou, né, é a questão do temor a Deus. Às vezes as pessoas temem o homem, têm medo de qualquer coisa. Às vezes as pessoas estão dentro da igreja e não têm aquela vida com Deus, aquele temor, mas todo homem deveria temer o Supremo Pastor. Uhum. Então, eu tenho muito temor de Deus. O arrebatamento me trouxe isso, muito mais do que eu tinha antes. O arrebatamento também me trouxe uma calmaria interior, uma tranquilidade, né? Uma convicção de que Deus tem todo o poder e quando Ele quer, Ele faz. Mudou minha vida. Mudou.
Eu não sei qual é o propósito, até hoje eu estou em busca disso. Né? Eu procurei, eu pedi o meu genro, o Lucas, para poder fazer os quadros, os desenhos de tudo que eu vi, mas eu não estou conseguindo até hoje. Olha quanto tempo já passou a escrever. Mas está tudo dentro da minha cabeça, tudo que eu vi. E eu senti que eu fiquei mais convicta da minha salvação e de que o céu é real. A senhora falou aí a questão da igreja perder o foco. Qual é o foco da igreja? Pregar o evangelho, alargar as tendas. Eu não estou satisfeita com o tamanho da minha igreja. Sabe? Eu quero almas. Eu quero que a igreja cresça. Eu quero que a igreja alargue as suas tendas. Eu quero que a igreja seja grande. A igreja tem que pregar o evangelho. Entende? Então, eu sou inconformada com isso. Eu acho que todo cristão precisa entender que a sua vida tem um propósito. Nós viemos nesse mundo com um propósito. Não foi só estarmos na igreja, participando dos cultos, contribuindo com os nossos dízimos e ofertas. Vai além. Nós temos um propósito. Jesus preparou os apóstolos para que pregassem o evangelho. Será que parou por ali? Atingiu, alcançou muitas nações, vamos parar por aqui? Não. Então a igreja não pode se distrair, né, nos dias atuais. Eu sei que muita coisa tem acontecido, muita heresia, né? Muita gente assim, distraindo com outras coisas, quando o foco é pregar o evangelho. A igreja tem essa missão. Eu creio que o pastor precisa motivar as suas ovelhas. Ele precisa ser também inspirado por Deus, amar a Deus, ter compaixão pelas vidas, para motivar as suas ovelhas a fazer a mesma coisa. Então, eu acho que a igreja precisa dessa sacudida nos dias atuais, sabe? As redes sociais eu acho uma bênção. Mas seria uma bênção para pregar o evangelho. Mas você vê tanta gente debatendo nas redes sociais, perdendo tempo, enquanto pessoas estão morrendo sem Jesus. Existem, pastor, muitas pessoas que, principalmente na igreja atual, que elas não gostam de ser confrontadas, né? Quando tem algum tipo de discordância, elas trocam de igreja assim como trocam de roupa. Na verdade, o que a gente percebe é que elas estão mudando o cenário. Elas não querem realmente o arrependimento, uma transformação. Elas querem que o evangelho se adeque ao seu modo de vida. Esse tipo de pessoa é difícil pastorear? Com certeza. É difícil pastorear, com certeza. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia e estava dizendo para ela assim, a igreja só cresce quando é perseguida. Sabe? Então, eu acho que é essa geração, sabe? As coisas têm assim... Está tão difícil hoje nos dias atuais, tanta coisa acontecendo. Claro, né? Os dias são maus, a Bíblia fala a respeito disso, né? Mas não tem como pastorear bode, né? A gente não pastoreia bode, a gente pastoreia a ovelha. O pastor até tenta, né? Mas eu não sei o que acontece. Eu, quando me converti, eu respeitava muito o pastor, né? O que ele falava, eu não questionava a Bíblia. Hoje as pessoas questionam a palavra de Deus. Se você vai à frente e prega, as pessoas questionam aquilo que você está pregando. Para mim, não são convertidas. Certo. Não são igreja de verdade. Não são. Bom, você que está nos acompanhando aí, eu quero te convidar também a nos seguir nas redes sociais. @irlan.melo no Instagram. Gostaria de te convidar para que a gente pudesse bater um papo ali no Instagram, para que você pudesse acompanhar o nosso podcast e outros assuntos também do nosso dia a dia e da nossa vida cristã. Bom, pastor, a senhora falou aí que realmente esse tipo de pessoa tem uma certa dificuldade. A senhora já teve frustrações no ministério? Como lidar com as frustrações do ministério? Porque eu creio que muitos pastores estão nos assistindo aqui também. Como lidar com as frustrações? A senhora já teve alguma? Já. Eu acho que a gente não pode ficar chorando, né? Eu acho que tem que sacudir a poeira e dar a volta por cima. Uma coisa que eu aprendi com o pastor César Castellanos é que as multidões são como as ondas do mar. Vêm e vão. Nesse vir e ir, o pastor sofre um pouco, né? Mas eu acho que tem que continuar. Quem tem um ministério consolidado, o pastor que é dependente de Deus, ele sabe que outras pessoas virão. É difícil para o pastor. É difícil. Essas frustrações é muito difícil, porque o pastor é muito solitário. Sim. Quem é que entende pastor?
só pastor. Verdade. Porque ele vive a mesma coisa, né? Eu já tive sim, mas nunca perdi a esperança em Deus, não. Porque é assim, você vive uma frustração hoje no ministério, amanhã você vive uma alegria. Né? Amanhã acontece algo bom, porque Deus é um Deus de novidade. E assim sucessivamente, vai ser até quando Jesus voltar. A gente vai sempre viver essas frustrações no ministério. Eu acho que a gente só vai ter paz mesmo depois que Cristo voltar. Mas a gente não pode deixar de fazer a obra do Senhor, nem desanimar do nosso chamado, né? A gente tem que continuar. Porque essas frustrações, ela adoece o pastor. Sim. Né? Adoece o pastor. E hoje, eu não sei, né? Eu vou falar do meu pastor. Sim. Ele é um homem muito dedicado a Deus, ele é um homem muito amoroso, um homem assim que abraçou a obra do Senhor, que abraçou o seu chamado, se jogou, né? Não acho errado, porque eu também fiz a mesma coisa, né? Estou junto com ele, mas a gente sofre. Isso gera cicatrizes muitas vezes nos pastores e a gente vê infelizmente que alguns pastores que não conseguem buscar mesmo esse aconselhamento ou buscar mesmo esse refúgio no Senhor ou em alguém, algum colega do ministério que puder compartilhar as suas lutas, como a senhora falou, um pastor pode entender, o outro às vezes a ovelha não vai entender, porque a ovelha acha que o pastor é o super-homem, né? Então fica difícil de trazer um problema para a ovelha e infelizmente alguns até tirando a sua própria vida por conta dessas frustrações. Até porque, pastor, infelizmente, os pastores, eles recebem toda essa carga de frustração, de demanda, de problemas. É um para-raio. Então, ele tem que cuidar da sua saúde mental também, não é verdade? É necessário. Eu acho assim que terapia, acho que pastor, tem pastores que têm preconceito, mas eu acho que não, acho que precisa. É necessário, lazer. Férias precisa, será? Férias longas, exercício físico, sabe? Eu saio muito com agora, minha filha, né? A pastora Gabi, é uma amiga. Eu saio com ela para tomar um café, a gente bate um papo, a gente ri. Eu sou uma pessoa que tem muito bom humor, né? Mas eu tenho motivo para ser alegre. Sim. Eu tenho Jesus. Glória a Deus. Né? E Ele é a esperança da minha vida. Então, eu saio com as minhas filhas, com a Júlia, a gente sai para almoçar. E geralmente quando a gente sai eu não quero falar de problema nenhum, né? Faço meus exercícios físicos, minha caminhada. Meu marido também é muito meu amigo, a gente conversa. Mas eu tenho um combinado da minha casa. Quando eu chego da igreja, a gente entra no quarto, eu não quero falar problema de igreja. Nenhum. É a minha casa, é a minha privacidade, é o meu lar. Então, é o lugar onde eu fico à vontade, onde eu descanso. Seu refúgio. O meu refúgio. É a minha casa. E vou levando, a gente vai levando. Eu acho assim, Deus nos capacita para tudo. Claro, como você disse, né? Ficam cicatrizes. Ainda bem, não são feridas. Isso. Feridas dói. Cicatrizes são lembranças, memórias, né? Você não vai esquecer jamais. Mas Deus é um Deus de novidade e Ele está sempre nos renovando, fazendo algo novo e colocando pessoas, né, no nosso caminho. Como eu falei das minhas filhas, graças a Deus as duas, né, envolvidas com a igreja, com o ministério. Isso é muito importante. Eu nunca mostrei para as minhas filhas que servir a Deus era penoso, ter ministério era difícil. Eu sempre mostrei a elas que valia a pena. Agora, nesse tempo que a senhora está vivendo, essa fase da sua vida que a senhora está vivendo, qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho é pregar o evangelho com milagre. Pregar o evangelho com milagres, com poder. Na verdade, pregar o evangelho com poder, ver milagres. Esse meu sonho eu tenho desde quando eu aceitei Jesus. Eu não estou falando de manifestações nos cultos, essas coisas. Eu estou dizendo de pregar o evangelho, ter a palavra respaldada pelo poder do Espírito Santo, ver as pessoas se rendendo ao Senhor. Eu acredito nisso. Eu creio que Deus é o mesmo ontem, hoje será o mesmo eternamente. Eu não mudei nesse meu sonho, eu tenho esse sonho. Eu poderia dizer assim, eu tenho o sonho de ter um carro novo, eu tenho o sonho de conhecer a Escócia, eu tenho esse sonho também, mas não é o meu maior sonho. Eu tenho sonhos de viajar? Não. Depois do que eu vi, depois do que Deus me mostrou no meu arrebatamento, meu sonho é esse. Ainda que talvez de repente minhas filhas vá viver isso, eu não vá.
mas eu tenho esse sonho. A senhora está falando de um sonho que está conectado com a palavra de Deus, né? Isso. Que é de ganhar almas e de ter um evangelho de poder, de milagres. A senhora entende que, por muitas vezes, as pessoas se frustram porque elas colocam os seus planos, os seus desejos, os seus sonhos fora dos planos de Deus, fora daquilo que a Bíblia nos ensina, e por isso a pessoa se frustra. E também a senhora falou das redes sociais. Se você ficar muito ligado nas redes sociais e enxergando aquilo ali como um parâmetro para a sua vida, a pessoa também pode se frustrar. Claro, com certeza. Com certeza, porque as redes sociais não vendem, não é a verdade, né? Não é a verdade. Mas Jesus, sim. Mas a gente vê, assim, eu gosto muito de ler, né? Eu tenho meu Instagram, eu tenho meu Facebook, mas existem pessoas, até mesmo dentro da igreja, né, que acham que Deus tem que fazer tudo o que elas querem. Porque ninguém tem a vida igual a de ninguém. Né? E Deus tem a vontade soberana de Deus. As coisas acontecem quando Deus quer. Mas a obediência também atrai bênçãos sobre as nossas vidas. Sim. Quando nós obedecemos a Deus, por que não Deus realizar o nosso sonho? Qual é o maior sonho? Qual é o sonho que a pessoa deseja? Né? Mas tem pessoas que depositam tudo, né, em Deus, achando que Deus tem total obrigação de realizar o seu sonho. E se Deus não realiza, qual o problema? Não realizou, na minha opinião, porque não foi da vontade dele. É, né? Porque ele é soberano. E ele é soberano, ele sabe de todas as coisas. E Deus não é o gênio da lâmpada, né, que vai atender os pedidos na hora que a gente quer. Tudo tem o seu tempo. Com certeza. Né? Tem a sua hora e o seu desejo. Pastor, nós temos um quadro aqui chamado De Ovelha para Pastor. Então, tem uma ovelha que mandou um recado, uma pergunta para a senhora, com certeza. Posso tomar essa aguinha? Claro. Eu sou a Carol, eu faço parte da IPP e eu tenho uma pergunta para a pastora Janete. Pastora Janete, conta pra gente qual foi o momento mais desafiador na sua trajetória ministerial e como que a senhora fez para poder enfrentá-lo. Eu sou a Carol. Assumir o ministério foi o momento mais difícil para mim. Eu tive medo. De assumir o ministério. Eu achava assim, que eu me achava muito pequena, muito frágil. Eu achava que eu não tinha condição emocional nenhuma de suportar tudo que meu marido suportava. Eu pensava assim, como vai ser? Como que eu vou fazer? Porque eu nunca fui uma mulher chorona, eu nunca fui de chorar por qualquer coisa. Depois que eu me converti, eu sempre fui de orar e de buscar a Deus. Ali eu tive medo, eu confesso, eu tive medo, mas porque eu achava que eu não tinha capacidade. Mas, por outro lado, essa sua ciência de que não tinha condição foi, ao mesmo tempo, entregar isso nas mãos de Deus. Confiei nele. Né? Porque a Bíblia diz que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte, porque eu tenho que confiar no Senhor. Né? E eu creio que pode ser esse o segredo, né? De conseguir enfrentar as dificuldades, colocar nas mãos de Deus. Eu confiei em Deus. Eu fui confiada no Senhor. Confiei em Deus. E deu certo. Nós também temos mais uma pergunta de pastor para pastor agora. Sou o pastor Ricardo aqui da IPP Madrid, na Espanha, e quero fazer uma pergunta à nossa amada pastora Janete. Pastora Janete, qual foi a maior experiência que a senhora teve até o dia de hoje com o nosso Senhor Jesus? Algo que sempre que a senhora fala, toca no coração da senhora. Conte pra gente. Deus abençoe, um prazer, saudade, paz do Senhor. Antes de responder, pastora, conte pra gente aí quem que é esse pastor e ele está pastoreando onde? Que surpresa! É o pastor Ricardo, né? Ele pastoreia a nossa igreja lá em Madrid. E juntamente com a pastora Leia, a nossa igreja está crescendo lá, graças a Deus, né? Pastor Ricardo era um jovem que frequentava a nossa igreja, um ganhador de almas. Pregava o evangelho, ganhava muitas pessoas para Jesus. De repente ele disse, pastor, eu vou para Madrid, eu vou para a Espanha. Aí eu falei, como que você vai fazer uma coisa dessas? Você vai deixar aqui a igreja e vai para Madrid. Aí depois, passado um tempo, o pastor William entrou em contato com ele e nós abrimos lá. Primeiro começamos com uma célula, né? E depois abrimos a igreja lá.
E agora ele e a pastora Leia estão pastoreando lá. A igreja lá está uma bênção, glória a Deus. Glória a Deus. São independentes agora, Sim. né? Tá chegando novas pessoas. Eles são pastores empenhados. É difícil. Com certeza. As pessoas acham que pregar o evangelho na África, que tem que pregar o evangelho na África, só na África. Claro, tem que pregar em todo mundo. Mas a Europa não é fácil. Né? Porque o povo acha que não precisa de Deus, né? Tem tudo. E, enfim, mas graças a Deus, com oração e perseverança, eles têm rompido. Bom, a maior experiência que ele me perguntou, né? Foi meu arrebatamento. Certo. Uma coisa assim que... eu não sei se eu posso falar aqui, mas eu vou falar. Eu sempre fui muito fã de Billy Graham. Certo. E sempre li tudo sobre ele. E Billy Graham foi uma pessoa que eu vi no paraíso. Eu vi ele jovem. Esses dias eu vi uma foto dele e falei, nossa, eu vi ele jovem. Foi quando Deus me disse, esse ganhou muitas almas. Ele trouxe muitas almas para cá. E me marcou demais isso. Interessante, né? Eu sempre tive vontade de pregar o evangelho com poder. Sempre fui, assim, sempre admirei muito o ministério de Billy Graham, porque as mensagens dele eram muito simples, sabe? Simples demais, mas profundas, carregadas de poder de Deus e alcançavam o coração da multidão. Isso é maravilhoso. Então, eu sempre admirei isso e esse arrebatamento me marcou demais. Foi isso, ver pessoas, né, que eu conheci lá. E só falando de Billy Graham, ele chegou a ser conselheiro de presidentes dos Estados Unidos, né? Como que a senhora vê esse envolvimento da igreja na política? A senhora acha que isso é necessário, não é? No passado a gente sempre falava que política era do diabo, que a gente não tinha que envolver. Como é que a senhora vê isso hoje? Eu, assim, depois que eu fui em Bogotá, na Colômbia, né, eu mudei muito meu conceito. Eu acho muito importante, acho que a igreja tem que preparar profissionais e políticos também. Acho que a igreja tem que motivar. Eu acho que a igreja tem que participar, sim. Motivando as pessoas, como você, por exemplo, que é vereador, né? Eu acho que faz toda a diferença. Acho que a igreja não pode ficar inerte. Claro, acontecem muitos escândalos, a gente ouve muita coisa, mas a gente não pode parar por aí. Ficar só ali, não, isso aconteceu, eu acho que eu não vou tentar de novo. Eu acho que não tem que ter isso. A igreja tem que romper. Eu acho que tem que ter mais políticos, sabe, convertidos de verdade, comprometidos com a palavra. Sim. Né? Para fazer a diferença. Porque se a igreja agir assim, muda o país, muda a sociedade. Alguém pode dizer assim, não, pastora, a senhora é muito sonhadora. Não, eu sou realista, entendeu? Eu acho que a igreja tem que motivar, a igreja tem que apoiar, a igreja tem que participar, a igreja tem que fazer a diferença, inclusive na política. Bom, eu tive esse desafio, né, até motivado também lá pelo que eu vi na Colômbia, né, da igreja trabalhando junto com a questão da política. E, assim, hoje trouxe a senhora aqui, se a gente não estivesse caminhando de acordo com a palavra de Deus, eu sempre digo que eu não abandonei a escola bíblica dominical, que eu não abandonei a célula, que eu não abandonei a igreja. E, a partir desse momento, você não perde a conexão com os seus irmãos, né, no dia a dia. Porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa entra na política e abandona a igreja. Abandona a igreja. E aí vem os escândalos, vem os desafios, né? E é bom porque eu tenho a senhora, tenho o pastor William também para me puxar a orelha se precisar, né? E aí eu fico tranquilo. Não é importante o político ter um conselheiro, ter pessoas do lado dele? É importante. Eu acho que é importante, sim. Principalmente, né, quando o político é convertido, né, como você disse, que Billy Graham aconselhava presidentes. Com certeza, uma palavra daquele pastor deveria ser uma bênção mesmo. Mas, assim, eu acho que é importante essa cobertura, sabe? Ter esse apoio. Eu acho isso necessário. Eu acho isso muito importante. Pena que a igreja ainda... Eu vou falar a igreja em geral. Né? Não abriu a mente para isso. Mexer com política? Né? Para quê envolver com política? Então, eu acho que isso é muito importante. E acho que o apoio da igreja ao político é importante. E a política está em tudo, né, pastor? Às vezes, para você conseguir um alvará em determinado local, você depende da política. E, assim, por exemplo, no meu caso, foi um chamado.
E eu sei que quando a gente está realizando aquilo que Deus preparou para as nossas vidas, a gente tem felicidade, tem alegria, porque é a vontade de Deus, né? E Deus, ele escolhe pessoas em determinadas áreas. Até na própria política nós temos na Bíblia também pessoas que foram chamadas para esta área e que nem imaginavam isso, né? Então, assim, eu vejo essa necessidade, sabe, de ter realmente pastores que aconselham na área da política também e que acompanhem, né? Porque o ruim é você ficar sem cobertura, sem acompanhamento, né? Precisa dessa cobertura, desse acompanhamento, porque eu também acho que é muito pesado, né? É muita coisa, né? A gente sabe. Eu não entendo muito bem, mas fazer política no Brasil não deve ser fácil, não. Com certeza. Principalmente quando você se posiciona em fazer o que é certo. Que essa cultura nossa aqui, né? De sempre brasileiro dar um jeitinho, alguma coisa assim. Então, eu acho que quem quer fazer o que é certo, sofre muito. E ter alguém para você se abrir, te aconselhar, é muito bom, é importante. Até porque, pastora, o poder, ele revela o caráter das pessoas. Com certeza. Às vezes na igreja você dá um cargo para alguém, aí essa pessoa muda, se transforma. Por quê? Porque o poder revela o caráter. Então, às vezes a pessoa entrou na política e se transformou num corrupto ou fez algo errado, aquilo já estava no caráter dela, só não teve a oportunidade de mostrar. E, de repente, com a questão da visibilidade ali e de um pouco mais de poder, a pessoa já se sente. Na verdade, o que eu entendo é que nós estamos ali para servir. Eu, como pastor, minha função é o quê? Servir a igreja, servir as ovelhas. Como político, servir o povo, trabalhar pelo povo. Se eu quero receber honra e glória, aí eu já estou no caminho errado. A senhora concorda? Concordo plenamente. Principalmente no nosso país, né? É um trabalho de formiguinha. Um país onde o povo foi acostumado a ser mandado, né? Verdade. E não se levantar e posicionar, né? contra o que acontece. E acho que o político ele foi eleito. Sim. Né? Pelo povo, pela maioria, né? Então, eu acho que ele está ali para servir o povo, para atender às necessidades do povo. Não acontece na realidade, né? Nem sempre, né? A gente vê isso. Às vezes, a gente vê os políticos buscando seu próprio interesse. Sim. Né? Mas o fato é que ele foi eleito pela maioria para servir o povo, para atender o povo. Eu acho isso importante. Você tem essa consciência, né? De que você foi Deus quem te levantou na política e você é para fazer isso. Mas se todos pensassem assim, a gente viveria num país melhor. Né? Com certeza. Com certeza. Então, eu acho que o político tem que ter essa consciência. E acho que a igreja, né, precisa mudar a sua concepção acerca da política. Bom, pastora, o tempo passa muito rápido. Passou mesmo. A gente já está chegando ao final, mas antes disso eu quero te dar a oportunidade de deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo aqui, para a igreja, para a nossa própria igreja também, aquilo que Deus colocar no seu coração, para que a gente possa encerrar esse bate-papo. Bom, foi muito bom estar aqui, né, com você, conversando. Uma coisa que a igreja não pode desistir, de forma nenhuma, de pregar o evangelho, independente do que aconteça. Porque esses 38 anos que eu sou convertida, eu já vivi muita coisa dentro da igreja e eu não desisti da igreja. Sim. Né? Nunca mudei de igreja. E acho que a igreja precisa entender que ela tem um chamado, ela tem uma missão, ela precisa pregar o evangelho, que é importante a atuação dela, o mover dela nessa terra, que ela tem um potencial muito grande, através do poder do evangelho, de mudar a sociedade, até mesmo o país. A gente precisa ter essa consciência, né? E que as pessoas não desistam do caminho para o céu. Ele é árduo, ele não é fácil, né? Nós sofremos muitas tentações, passamos por muitas provações, mas vai valer a pena. Amém. Eu não digo assim que eu estou descendo a serra. Eu digo que eu estou subindo a serra, né? E tenho o mesmo ânimo, a mesma vontade, a mesma garra de servir a Deus desde quando
desde quando eu tinha meus 19 anos, continua a mesma coisa, ainda mais depois do que eu vi. Então, eu aconselho, né, aos jovens a buscarem a Deus, a se envolverem com Deus, a serem mais dedicados a Deus, a serem de oração, a buscarem de Deus o seu ministério, o seu lugar dentro da igreja, sabe? A se colocar nas mãos de Deus para serem usados por Deus, enfim, que a igreja desperte, que ela levante, que ela ouça a voz do Espírito Santo, que ela saia e pregue o Evangelho. Amém, pastora. Obrigado pela presença, obrigado por esse bate-papo. E eu quero desejar a você que está nos assistindo, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Ele te dê saúde e prosperidade. E na próxima semana nós estamos aqui de volta no podcast Conexão com Irlan Melo. E te peço também que nos siga lá nas redes sociais, Instagram, @irlan.melo. Com certeza nós vamos ter aí mais bate-papos que são inspiradores para a minha vida e para a sua vida. Que Deus te abençoe.